vamos entrar agora na ação. Primeiro, reagir ou não reagir. O João Oliveira foi muito feliz quando ele falou. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: é não reagir e nos afastar do perigo. Eu não reagindo, se eu não conseguir me afastar do perigo, se eu conseguir me afastar do perigo sem reagir, tá? É o ideal isso daí, porque eu não vou estar entrando em uma situação de confronto, de enfrentamento, que ali existe toda uma questão da minha integridade física, não da minha também, mas como às vezes a pessoa que eu estou protegendo, a minha família e tudo mais. Então, pense muito bem, e esse pensamento vai muito do nosso condicionamento do reagir ou não reagir. Essa é a primeira decisão. Às vezes essa decisão tem que ser em um milissegundo, eu tenho que decidir isso. Mas se eu tiver treinado, se eu tiver condicionado, isso se torna muito tranquilo para mim. Se eu for reagir, né, eu tenho sempre que pensar se eu estou embasado para isso, se eu estou embasado no artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa. Entende-se por legítima defesa quem, utilizando-se dos meios necessários, repele injusta agressão contra si ou contra outrem. Então, existe toda essa questão. Eu estou embasado para uma reação, eu estou sendo agredido, essa minha reação, ela é uma reação necessária, primeiro, necessária, segundo, ela é uma reação que vai ter o mesmo nível de reação. A pessoa me deu um empurrão, eu vou lá, pego uma faca, dou uma facada nele, ou a pessoa vem com um pedaço de pau, eu vou lá e saco minha arma e efetuo um disparo. Então, tudo isso daí a gente tem que entender. Primeiro, o que é a legítima defesa, está lá no Código Penal, artigo 25, vocês já que são nossos alunos sabem bem isso daí, e depois, vou reagir, estou embasado, qual a técnica que eu vou utilizar? A gente sempre fala naquele uso escalonado, que isso foi muito colocado dentro da nossa cabeça. Eu procuro tirar da cabeça do meu policial, quando estou instruindo o meu policial, e do profissional de segurança privada, quando estou fazendo isso com ele também, tirar essa ideia do uso escalonado, que primeiro, o uso escalonado da força, primeiro a minha postura, depois a minha verbalização, depois eu tenho que utilizar das técnicas não letais, para depois eu ter que sacar minha arma. Meu amigo, se isso daí está embutido dentro da minha cabeça, embutido da minha cabeça, às vezes, se uma pessoa saca de uma arma, eu vou primeiro verbalizar, eu vou primeiro sacar o meu bastão. Não, então, eu gosto muito mais de outras terminologias, gosto e prego isso daí, que é o uso diferenciado da força, ou aquele que eu gosto mais ainda, o uso proporcional da força. Então, a minha reação tem que ser proporcional à ação da pessoa que está me agredindo. Não interessa se ela chegou lá com uma faca e correndo na minha direção, eu não vou tirar o bastão tonfa. Porque se ela está saindo daquela distância do pública, entrando na distância social, até chegar na minha distância íntima, eu não vou, com o meu bastão tonfa, eu não vou conseguir reagir. Então, eu vou ter que sacar a minha arma, se eu dispor dela, né? E já ali, dependendo do nível de agressividade, das características do agressor, eu já vou repelir uma injusta agressão. Tá? É real ou iminente. A pessoa pode vir com uma faca para me abraçar, vai me abraçar com uma faca? Então, mesmo que ela não tenha acontecido ainda, não tenha sido estocada uma vez, eu não vou esperar isso. Então, ela é iminente. Então, eu vou sacar a minha arma dos meios necessários que eu tenho para repelir aquela injusta agressão. Então, muito cuidado com esse condicionamento de que eu tenho que usar o uso escalonado da força, que eu aprendi lá na minha escola de formação, que eu aprendi na minha reciclagem, que eu aprendi na minha extensão e que tem muito curso ainda dando esses conceitos. Tá? É lógico, em uma reação com os meios, vamos dizer assim, né, que a gente sonha, né, a pessoa vindo, primeiro, a minha postura, né, de ser uma postura de predador, não de presa. Segundo, eu vou verbalizar. Terceiro, eu vou sacar do meu bastão tonfa. Eu vou ali fazer o uso de técnicas não letais. Aí depois, em evento sair, vou colocar minha tonfa, saco minha arma e efetuo o disparo. Peraí. Tá? Então, isso daí seria em condições normais de temperatura e pressão. Agora, o que acontece realmente, a gente tem que pensar o seguinte, é uso proporcional. Se a pessoa está vindo lá só gritando, opa, tudo bem, vou verbalizar com ela, não preciso sacar a minha arma. Tá? Então, ele tem que ser proporcional. A pessoa sobe aqui, eu subo aqui. A pessoa diminui aqui, eu diminuo aqui. Tá? A reação ela tem que ser proporcional à ação. E sempre, né, gente, a utilização do bom senso. Se nós aprendemos lá no nosso curso de gerenciamento de crise, que também teve lá no curso de supervisor de segurança privada, que também teve lá no segurança de segurança, né, o primeiro dos nossos cursos, onde a gente fala, é necessário essa minha reação? Vale a pena eu correr o risco dessa reação? Não vale a pena eu me extrair daquele local, extrair a minha família, extrair o meu VIP daquele local? Eu vou efetuar um disparo. Quantas pessoas tem do outro lado, nos fundos? Eu vou
ali utilizar, qual é a potencialidade do meu agressor, qual o nível de potencialidade do meu agressor. Dá uma olhada, o cara tem 4 metros de altura, 4x4, e eu estou ali, né, no 1,60 m, ali só com o meu jabzinho ali. Vale a pena, né, eu correr esse risco, ou vale a pena eu me extrair? Então, isso daí é muito importante para nós, e sempre lembrando da retaguarda, gente. Sempre em uma ação criminosa ou de um agressor, sempre, não é difícil a gente falar sempre, né, mas a grande maioria das vezes o agressor, o criminoso, não está agindo sozinho. Então, ali ele já planejou, ele sabe como você vai reagir. Então, às vezes, você pode ser pego desprevenido pela sua retaguarda. Então, eu estou ali numa situação de pré-confronto, reajo ou não reajo, eu tenho que estar sempre 360 graus. Estou rodando aqui, o agressor está ali, é lógico, né? A gente sempre fala, né? Um olho no gato e outro no peixe. Então, eu tenho que estar aqui olhando, pô, beleza, estou aqui, não tem ninguém na minha retaguarda. Tá, então eu estou aqui, mas pode ter alguém lá na retaguarda dele que pode se somar a ele numa força contra mim. Verificar zonas de possíveis fugas. Então, tudo isso você tem que pensar ali, meu amigo, na hora. E se você não estiver treinado e condicionado para isso, vai ser muito, muito difícil. Tá? Os meios necessários, né? A proporcionalidade dos meios, está lá no artigo 25 do Código Penal. Utilizar dos meios necessários, então, necessários para repelir uma injusta agressão. Então, tudo isso daí a gente tem que pensar. Estou ali na minha reação, beleza, reagi, imobilizei, não estou tendo mais. Não, agora vou até o final, né? Já não é mais técnico, já não é mais condicionamento, já não é mais um intuito, é já instinto animal, é instinto de querer exterminar o oponente, é de ganhar e perder. Não, peraí, imobilizei, tá? Beleza, contive a pessoa ali, beleza, para que eu vou agora, às vezes, me incriminar? E o que seria eu me incriminar? Estou ali, reagi a uma injusta agressão, estou embasado no artigo 25 do Código Penal, aí eu já começo no excesso, né? O excesso de legítima defesa. Vou lá e não paro, não cesso a minha reação. Então, tudo isso a gente tem que entender. Cessou a agressão, cessou a reação. Porque senão tudo isso se torna excesso, você que era uma vítima, se torna sendo um criminoso ou um agressor. Isso daí vai pesar muito na hora do seu... primeiro da aferição disso, de um flagrante ou não, inclusive, depois finalizando, você sentado lá nos bancos do réu, né? E o juiz ou uma banca de pessoas que vão te julgar ali, vão te avaliar pelo que você fez depois. Então, muito cuidado, saiba muito bem. Já tive várias situações onde fui agredido, eu reagi, quando eu vi que a pessoa estava lá imobilizada, ou já estava, às vezes, até mesmo desfalecida alguma coisa, cessa. Não, cessa por aqui. A pessoa está imobilizada. Mas você poderia ter... Eu poderia nada, eu poderia estar num banco de réus em um tribunal de justiça militar ou comum. Tá? Então, cessa ali, acabou, isso é injusta agressão, eu tenho família, eu tenho emprego, então eu tenho que me preocupar com isso. Isso daí é um adestramento que nós temos que fazer. Agora, se você fica vendo lá o canal do YouTube do Zé Ruela, que fica falando, não, tem que matar, CPF cancela, o que você vai pensar ali? Tem que matar, eu tenho que matar, tem que exterminar. Então, cuidado com isso. Tá? Por isso que nunca você vai ouvir, dentro da milícia, com os nossos instrutores, alguém falando sobre que você tem que matar, que bandido bom é bandido morto, que CPF de ladrão tem que ser cancelado. Você não vai ouvir aqui. Você pode ter certeza disso. Tá? Também não vai ouvir que você tem que ser frouxo e tem que fugir do perigo, não. Você vai ouvir o quê? Você tem que agir utilizando os meios necessários para repelir uma injusta agressão contra si ou contra outro, real ou eminente. Então, isso daí você vai ouvir aqui. Então, nós estamos condicionando vocês a saber a hora de reagir, a saber a hora de fugir, né? O recuo estratégico, né? E a hora de parar depois que você estiver reagindo. Ok?